Boa noite a todos os nossos irmãos de Santa Anésia. É com muita alegria que mais essa oportunidade nos é dada de reencontro para que nós possamos nos debruçar nas páginas do Evangelho, para que nós possamos estar juntos falando de Jesus. Começamos o nosso estudo rogando a Jesus que nos inspire, que nos ampare, que possa estar em nossos lares, amparando nossas famílias, amparando-nos, nós que somos tão necessitados da sua divina intervenção. Ilumina nossos corações, para que nós tenhamos condições de mudarmos-nos, de vencermos-nos, de reformarmos-nos, que é a nossa proposta ao reencarnarmos. Que Jesus ampare nossos lares, meus irmãos. Que Jesus esteja presente em nossas vidas e em nossas ações. Nós vamos começar o nosso estudo com uma passagem que nos foi oferecida. Essa passagem ela só está contida no Evangelho de João. O Evangelho de João, para nós espíritas, é um evangelho muito especial, porque são muitas as passagens que estão no Evangelho de João e não constam nos outros evangelhos. O Evangelho de João é o evangelho mais espiritualizado de todos os evangelhos. Ele se inicia exatamente colocando ou apresentando-nos um Jesus espiritual, mostrando-nos que ele é o alfa e o ômega, o princípio, e ele estava aqui no princípio e ele estava com Deus. Mostrando que Jesus, então, ele transcende tudo isso que nós conhecemos. Curiosamente, o Evangelho de João também se encerra de forma surpreendente. Ele se encerra dizendo que, mesmo que fossem capazes de reunir todos os livros que existem no mundo, seria impossível descrever aquilo que foi a passagem de Jesus na Terra, a grandiosidade do que foi seus feitos, a sua presença, o seu verbo. Nós imaginamos o quanto foi difícil para esses personagens registrarem o que teria sido a vinda do Salvador para junto de nós, deixar-nos essas pegadas luminosas, que muitos séculos mais tarde ainda nos dão oportunidade de segui-lo. Diferente dos outros evangelhos, o Evangelho de João, então, é com certeza o evangelho mais espiritual. É o evangelho que já se inicia de forma muito espiritualizada. O Evangelho de Mateus, por exemplo, o único evangelho escrito em língua hebraica, os outros foram escritos em grego. O Evangelho de Mateus ele já apresenta uma preocupação em alocar Jesus na linhagem de Davi. Então ele se inicia mostrando a genealogia de Jesus, o que demonstra que foi um evangelho escrito para os judeus. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito rico em detalhes, porque Lucas era um médico. É um evangelho que se inicia exatamente com o nascimento de Jesus, nos mostrando o ambiente em que Jesus nasceu, na lição maravilhosa da manjedoura. Teria sido um evangelho. O evangelho, então, que se inicia através da narrativa de Maria acerca do nascimento de Jesus. Já, por sua vez, o Evangelho de Marcos, ele se inicia falando do encontro de Jesus com João o Batista e o seu batismo. Então, o Evangelho de João, como nós começamos dizendo, é sem sombra de dúvida o evangelho mais espiritualizado desses 4 evangelhos. E essa passagem, ela só está no Evangelho de João, ela é mais ou menos assim. Diz que Jesus estaria a uma entrada do templo. Lá em Jerusalém, no segundo templo de Jerusalém, em Salomão, construído por Salomão, me desculpem. Ele estaria numa entrada chamada Entrada Nicanor. Essa entrada Nicanor era uma entrada que dava exatamente lá pro Gólgota. Quando de repente uma turba interrompe a contemplação de Jesus, e essa turba, arrastando uma mulher pelos braços, joga essa mulher na frente de Jesus. E os fariseus e publicanos que estavam ali presentes, imediatamente então perguntam a Jesus, em princípio fazendo uma afirmação. Afirmavam eles que aquela mulher havia sido flagrada em adultério. A lei determinava que ela devia sofrer a lapidação pelo apedrejamento, a morte por apedrejamento. Então, aquelas pessoas perguntavam a Jesus, e tu o que dizes? Segundo o evangelista, Jesus estaria nesse momento escrevendo no chão com um dedo. Quando ele é interrompido por aquela turba, aquelas pessoas que chegam
arrastando aquela mulher extremamente humilhada, e segundo eles, ela havia sido flagrada em adultério. E perguntava o que deveriam fazer. Mas é curioso nós entendermos que aquelas pessoas não estavam pedindo nenhum tipo de aconselhamento espiritual a Jesus. Na verdade, segundo o Evangelho, aquelas pessoas estariam exatamente querendo naquele momento que Jesus, querendo exatamente tentá-lo, para que ele se equivocasse nas suas palavras, porque se ele dissesse que aquela mulher merecia a morte pela lapidação, por apedrejamento, ele imediatamente estaria se contradizendo, ele que pregava o amor e o perdão. Se do contrário ele dissesse que aquela mulher era merecedora do perdão, como todos nós o somos, que aquela mulher então, ela era merecedora de novas oportunidades, ele estaria contrariando a lei, exatamente contrariando a lei dentro do templo, seria Jesus condenado. Então aquelas pessoas, aquela turba, questionava, perguntava, indagava a Jesus o que deveria ser feito. Segundo o evangelista, Jesus volta a se agachar e a escrever no chão. Aquelas pessoas então insistem, perguntando novamente a Jesus o que deveria ser feito, o que Jesus levanta-se rapidamente e lhes diz: atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecados. O evangelista registra que imediatamente, sereno, impávido, Jesus torna a se agachar e continua escrevendo no chão. De repente, aquelas pessoas que estavam ali, ávidas pelo sangue daquela mulher, ávidas pelo apedrejamento, pela lapidação, começam a jogar suas pedras no chão, a soltar suas pedras, e os primeiros a se retirarem dali são os mais velhos, segundo o próprio evangelista, porque esses tinham mais pecados, o que eu particularmente não concordo, porque eu conheço muitos jovens que conseguem fazer coisas surpreendentes. Os mais velhos começaram a se retirar, ficando por fim apenas Jesus e a mulher. Jesus então vira-se para a mulher e lhe pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela, sem conseguir erguer seus olhos tamanha a humilhação, afirma que foram todos embora. Jesus então completa dizendo: eu também não lhe condeno, mas vá e não voltes a pecar. Os Espíritos vão nos informar que Jesus, quando ele estava agachado no chão, a tradição nos conta que Jesus desenhava ali os símbolos que significavam exatamente as nossas mazelas morais, fazendo com que aquelas pessoas se identificassem, se reconhecessem naquilo que Jesus escrevia, enquanto aquelas pessoas estavam ali reunidas, ansiosas exatamente pela condenação daquela mulher que havia sido flagrada em adultério. Aquelas pessoas esqueciam-se que elas mesmas eram pecadoras, elas mesmas erravam, e Jesus lhes auxiliava a lucidez naquele momento, colocando no chão aqueles símbolos que representavam as suas mazelas, e elas ali se identificavam. Segundo a tradição, Jesus colocaria no chão ladrão, caluniador, adúltero. E aquelas pessoas foram se reconhecendo, imediatamente foram percebendo num instante de lucidez que a presença de Jesus com seu magnetismo estava proporcionando. Aquelas pessoas iam percebendo que elas não tinham condições de condenar porque elas também erravam. E a sentença de Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados, não permitia que ninguém atirasse pedra alguma, porque todos eles carregavam as suas consciências aturdidas, e Jesus lhes auxiliava naquele momento. Não auxiliava apenas aquela jovem, mas auxiliava todos aqueles personagens, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem então entender que era necessário que eles não carregassem culpa para que eles pudessem acusar alguém, e isso não acontecia, eram todos culpados. Somos todos repletos ainda de imperfeições, de vícios, de más inclinações morais, o que nos impedem naturalmente de julgarmos os erros alheios. À nossa volta existem inúmeras pessoas que erram de formas das quais nós não erramos mais, mas nós ainda erramos, e pode ser que muito em breve nós errássemos da mesma forma ou até pior. Não julguemos. Cada um de nós, cada criatura na Terra, estageia onde deveria exatamente estar. Cada um de nós está num determinado patamar.
Existem aqueles mais adiantados, existem aqueles ainda retardatários, mas estamos todos caminhando, o que não nos dá o direito de apontar dedos, de acusar ou de promover julgamentos. A caridade moral consiste também nisso, em nós não julgarmos, apontarmos os defeitos alheios e compreendermos que aqueles que erram têm o direito de errar, porque faz parte do progresso, do aprendizado, e nós também errávamos, às vezes de forma muito pior. Se hoje nós já não erramos dessa forma, garanto que ainda erramos de outras. Se nós já não cometemos aqueles mesmos erros, garanto que ainda cometemos alguns outros. E bem pouco tempo, muitos erros que nós não cometemos mais, nós cometíamos, porque o progresso é incessante. Nós não surgimos onde nós nos encontramos, nós chegamos aqui, nesse degrau, e nós continuaremos nossa ascensão, progredindo, mas é necessário que nós tenhamos lucidez, de entendermos que as pessoas têm o direito de errar e de serem o que são. O nosso compromisso é conosco, nós que temos o compromisso de sermos cada vez melhores, e respeitemos a posição em que a pessoa se encontra, que as pessoas à nossa volta se encontram, porque cada um tem o direito de estar onde está, e o nosso dever é de fazermos o nosso melhor para melhorarmos-nos, não cobremos dos outros, principalmente aquilo que as pessoas ainda não têm condições de nos dar, é descaridade. Não sejamos injustos a ponto de exigir dos outros aquilo que eles não têm para nos dar. Exijamos de nós que sejamos cada dia melhores, compreendamos aqueles que erram, porque nós erramos também, e através dos erros e dos acertos, que nós vamos ascendendo, que nós vamos amadurecendo, na certeza de que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto que nós errávamos, em erros que hoje nós não erramos mais. Às vezes nós somos assaltados pelo despertar de nossas consciências, fazendo-nos chorar pelos nossos erros. Quantos de nós não? Nós somos assaltados pelas lembranças dos nossos erros. Isso faz parte, naturalmente. É necessário nós darmos uma ressignificação para essas lembranças, para nós não permanecermos sofrendo. E sigamos, continuemos caminhando na certeza de que nós prosseguiremos errando e acertando, até o momento que nós acertaremos mais do que erraremos, até o momento que nós não erraremos, nós não erraremos mais. Que nós não erraremos mais, porque essa é a lei, e nós chegaremos no momento em que nós conseguiremos vencer-nos, porque ao reencarnarmos, nós assumimos um compromisso conosco. Nós não assumimos o compromisso de mudar os outros, ou de mudar as outras pessoas, ou de educar outras pessoas. Ao reencarnarmos, nós assumimos um compromisso conosco, de mudarmos-nos, de sermos melhores. Nós que gostamos de chegar aqui e achar que nós devemos mudar os outros. Não, não é assim não, nosso compromisso é conosco. Nós até podemos colaborar com a ascensão ou com a mudança, com a elevação dos outros, mas principalmente através dos nossos exemplos. Nós colaboramos com a mudança do mundo, com a melhora do mundo quando nós mudamos. Mesmo nossos filhos. Mesmo os nossos filhos têm direitos aos seus erros e acertos. Nós fazemos nossa parte, naturalmente, através principalmente dos nossos exemplos. Porque, como nos ensina Emmanuel, parafraseando um filósofo do passado, as palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrastam. Os exemplos são arrebatadores. E no campo da educação, nós educamos principalmente através dos nossos exemplos. Então mesmo aqueles que ao reencarnam sob nossa tutela, e nós temos realmente compromisso de auxiliá-los na educação, saibamos que nós educamos pelos nossos exemplos. Os exemplos que nós damos são, com certeza, a ferramenta mais importante, que auxiliará o progresso daqueles que reencarnam sob nossa tutela. Então, meus irmãos, não podemos nos perder ou nos equivocar. Nós não reencarnamos para ficarmos cobrando ou exigindo mudança dos outros, não. Nós reencarnamos com o compromisso de nós nos modificarmos. Os outros não são compromisso nosso. Mesmo nossos filhos, mesmo aqueles que ao reencarnarem estão sob nossa tutela, eles se modificam se eles assim o quiserem. E nós oferecemos naturalmente, fazendo a nossa parte, os subsídios para que eles encontrem em nós as virtudes e a rigidez moral do qual eles necessitam em termos de exemplos. Mas mudar é de cada espírito. Eles podem ou não aproveitar essa oportunidade. O nosso dever é fazermos a nossa parte no sentido do melhor, dos nossos exemplos.
Meus irmãos, vamos aprender a não julgar. Vamos aprender a compreender a dor alheia, no sentido de que a dor não dói da mesma forma para todo mundo. Não diminuamos a dor dos outros. Não diminuamos a prova dos outros. Cada um atravessa a prova. Cada um encontra a prova de acordo com a sua forma de olhar. Pequenos buracos para nós podem ser grandes obstáculos para outros. E assim nós compreendemos naturalmente que cada um estageia num determinado patamar e se encontra exatamente onde deveria estar. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, com os nossos apontamentos de dedo. Segundo o Evangelho Espírita, nós só teremos condições de falar dos erros a partir do momento que nós tivermos condições de termos vencido moralmente essas dificuldades. Naturalmente que sem perder a caridade. Nós não apontamos os erros para humilhar. Nós não apontamos os erros para diminuir. Nós temos que aprender a nos educar no sentido de que nós progredimos também quando nós auxiliamos no progresso dos outros caridosamente. Na certeza de que cada um, relembrando, cada um de nós está exatamente onde deveria estar. E a natureza não dá saltos. Quando nós olhamos à nossa volta e às vezes nós encontramos irmãos que se equivocam de forma das quais nós não nos equivocamos mais, não julguemos, porque pode ser que há bem pouco tempo nós fizéssemos até coisa pior. Não julguemos, meus irmãos, não julguemos, porque o julgamento é algo que pode pesar contra nós mesmos. É necessário para nós atirarmos pedras a respeito do pecado dos nossos irmãos, é necessário que nós estejamos isentos de pecados, como nos ensina Jesus, e isso não é uma realidade. Isso não é uma verdade para nenhum de nós. É curioso, porque esse julgamento que muitos de nós falamos, ele não existe nem dos espíritos superiores para conosco. Nem aqueles que poderiam nos julgar ou nos atirar pedras não o fazem, da mesma forma como todos aqueles que saíram deixando Jesus com aquela mulher que equivocou-se, quando Jesus diz que atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecados, Jesus poderia se quisesse, porque não apresentava pecados entre nós. Mas aqueles que nos protegem, que nos amparam, que nos inspiram, que podem verdadeiramente julgar-nos, também não o fazem da forma como nós pensamos na nossa teologia infantil. Nós então criamos essa ideia de um Deus julgador e punitivo. Nós criamos ou alimentamos essa ideia mitológica de que quando nós morrermos, haverá um anjo que abrirá um pergaminho enorme e ali vai estar escrito tudo aquilo que nós fizemos de errado, num julgamento, onde numa balança, de um lado, num dos pratos da balança, colocar-se-á tudo aquilo que nós fizemos de positivo e no outro prato tudo aquilo que nós fizemos de errado. E de acordo com o desequilíbrio dessa balança, nós saberemos exatamente para onde nós vamos, se para o céu mitológico ou para o inferno mitológico, e nós sabemos que esses julgamentos não existem. Não existe um juiz, uma toga. Não existe um juiz que use toga que vai nos julgar no momento do nosso desencarne. Da mesma forma que não existem esses anjos X9, esse anjo cagueta, que vai falar exatamente tudo que nós fizemos de errado, nem tampouco os nossos acertos, nem tampouco os nossos erros. Mas, meus irmãos, não existe um julgamento dessa forma, nem um juiz. Entretanto, de alguma forma, nós teremos que responder pelos nossos atos. Porque os nossos erros e acertos, de alguma forma, ficam registrados em nossas consciências. Nós não encontraremos esse circo armado no momento da nossa desencarnação, mas nós teremos que encontrar, sim, com um juiz implacável e impiedoso, que não usa toga, mas é muito rigoroso, que se chama nossa própria consciência. É lá que está escrita a lei de Deus, e nós não temos como fugir dela. A partir do momento que nós temos a nossa consciência desperta, que nós despertamos da consciência de sono, que ora nós estagiamos, nós somos cobrados por nós mesmos. E é aí que existe o julgamento. Nós nos cobramos. No momento que nós temos a nossa consciência desperta, nós nos cobramos. É curioso, mas é exatamente a forma como acontece. A nossa consciência é implacável para conosco. Muitos de nós podemos permanecer muito tempo em consciência de sono, mas em algum momento ela desperta e nos cobra. E no momento em que ela desperta e nos cobra, nós sentimos a dor do arrependimento, de termos feito aquilo que nós fizemos.
E nós teremos condições, segundo Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, nós teremos condições de passar por 3 etapas. A primeira, então, é o arrependimento e a aquisição da consciência. A segunda, então, é a expiação. E a terceira é a reparação. Todos nós que erramos passaremos por essas 3 etapas, segundo o livro O Céu e o Inferno. O arrependimento. Nós teremos a reparação e a expiação. De forma que nós teremos condições sempre de corrigir nossos erros. Não nos cobremos. Se nós erramos, saibamos nos perdoar, na certeza que nós responderemos por isso, independente da nossa vontade. Então, não fiquemos nos martirizando pelos erros do passado. Devemos aprender a nos perdoar o perdão mais difícil. Nos informam os especialistas da psicologia humana. O perdão mais difícil de ser dado é o perdão para nós mesmos, por mais que nós não compreendamos a dimensão disso. Existe uma pequena crônica. Essa crônica, ela é mais ou menos assim. Diz que Deus estaria muito chateado com os seres humanos, porque os seres humanos só o buscavam para pedir coisas, só o buscavam para reclamar do que tinham e para pedir mais do que mereciam. Então, Deus resolve reunir os seus anjos, os seus asseclas, os seus imediatos e trava com eles um diálogo muito curioso, muito gostoso. Ele estaria então conversando com seus anjos e teria dito: onde eu posso me esconder dos homens, para que eles não me busquem mais, para que os homens não me encontrem exatamente repletos desse egoísmo, repletos dessa insensibilidade. Onde pedia Deus então aos seus anjos um aconselhamento de onde ele poderia se esconder para que nós homens não pudéssemos achá-lo. Um dos anjos, ele vira para Deus e teria dito: esconda-se na lua, Senhor. Na lua os homens não o acharão. O que Deus teria respondido a esse anjo: não. Muito em breve o homem conhecerá e pisará na lua. O homem conhecerá inclusive a face oculta da lua, e eles lá me encontrarão. Um outro anjo teria dito assim para o Senhor: Senhor, esconda-se na profundeza dos oceanos, porque os homens não têm condições de compreender o que está escondido sob as águas. O que o Senhor teria lhes dito: em breve, os homens também desenvolverão tecnologia, capaz de conhecer a profundeza dos oceanos, os abismos abissais, conseguirão vencer os barotraumas e irão me encontrar também na profundeza dos oceanos. Quando, de repente, o mais sábio dos anjos teria dito ao Senhor: eu conheço um local onde o homem não visita nunca. Na consciência do homem. Se o Senhor se esconder na consciência do homem, ele jamais vai visitá-lo, porque nós, seres humanos, não consultamos nossa consciência, no sentido de sermos conscientes, no sentido de sabermos que nós não devemos julgar a ninguém, porque nós também somos repletos de erros. Quando nós consultamos nossa consciência, essas verdades afloram. E aqueles que forem capazes de visitar a Deus na consciência, aqueles que visitam a sua consciência naturalmente, não irão fazer pedidos infantis, porque serão pessoas mais amadurecidas. E relata-nos então a lenda que desde então Deus se esconde na consciência do homem. Nós não temos como fugir de nossas próprias consciências, ela é implacável. Tudo aquilo que nós fazemos, de certo ou de errado, se encontra em nossas consciências. É bem verdade que existem irmãos entre nós que ainda permanecem em estado de sono ou em consciência de sono, mas em breve a consciência deles também desperta e eles terão oportunidades de renovarem-se, de recomeçar, terão novas oportunidades, porque novas oportunidades nos são dadas a todos. Todos nós recebemos novas oportunidades. E eu gostaria de começar a encerrar fazendo uma reflexão sobre o privilégio de sermos espíritas. Se existe algum privilégio de sermos espíritas, não é o privilégio de nós sermos conhecedores da imortalidade da alma, dos mecanismos que envolvem a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a forma lúcida como nós vemos Deus e os mecanismos da natureza, compreendermos a imortalidade da alma. Não. O grande privilégio de sermos espíritas é porque nós somos convidados em todas as linhas, em todas as obras, em todas as comunicações. Nós somos convidados
a reforma íntima. Nós somos convidados a consultarmos nossas consciências, e isso com certeza é um privilégio. Em nível de curiosidade, um livro, uma obra para ser considerada espírita, ela tem exatamente que nos proporcionar isso. Ensejo de modificarmos-nos de reforma íntima. Para que uma obra seja considerada uma obra espírita, ela tem que nos proporcionar subsídios para a reforma íntima. Senão é apenas um livro que fala de mortalidade da alma ou de reencarnação. É apenas mais uma história das muitas que existem. Na verdade, uma obra, para ser considerada uma obra espírita, ela tem que nos proporcionar conscientização, acesso à nossa consciência. Ela tem que nos proporcionar subsídios para a nossa reforma íntima, subsídio para melhorarmos-nos, para vencermos-nos. Esse é o compromisso que nós assumimos ao reencarnarmos. Nós gostamos de transferir esse compromisso para os outros. Nós adoramos querermos mudar os outros, queremos mudar companheiros, amigos, mas na verdade o compromisso da mudança que nós devemos ter é com a nossa própria mudança. É esse o compromisso que nós assumimos ao reencarnarmos, muito embora seja muito mais fácil a gente transferir para os outros. Adoramos apontar o defeito dos outros ou exigir mudança dos outros. Façamos então uma introspecção, relembrando de Siddhartha Gautama, o Buda, aquele hindu maravilhoso que nos trouxe essa filosofia revolucionária a seu tempo, muito antes de Jesus. Ele dizia que nossas órbitas oculares elas haviam sido colocadas equivocadamente, porque nós só conseguimos enxergar para fora. E seria muito mais vantajoso, muito melhor para todos nós, se as nossas órbitas oculares pudessem enxergarmos-nos para dentro, para que nós pudéssemos fazer a viagem do autoconhecimento. E através da viagem do autoconhecimento, reconhecermos nossos erros e aquilo que nós temos condições de mudar. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos lares, em nossos corações.